Então, nós vamos dar reinício ao nosso estudo do Pensamento e Vida. Nós estamos no capítulo 13. Este é o livro que nós estamos seguindo, essa edição aqui. E o capítulo tem um nome bem interessante, que é Filhos, né? Então, nós podemos imaginar que todos nós aqui na Terra somos filhos. E alguns de nós seremos pais ou mães. E esse capítulo, então, ele é muito interessante, muito importante. E no dicionário convencional, filho é o descendente masculino em relação aos seus pais, ou é o indivíduo que descende, aquele que tem sua origem em certa família, cultura ou sociedade. Mas para nós aqui, Emmanuel traz um conceito de filho espiritual que é muito mais amplo do que essa visão material que a gente tem. E Emmanuel começa o capítulo 13 da seguinte forma: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do nascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mentores que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Veja que coisa, né? Então, quando a gente recebe por filho, ou quando nós nascemos filhos de nossos pais, trouxemos conosco já o nosso patrimônio moral, que é a bagagem de tudo aquilo que vivemos em outras vidas. Então, somos individualidades, né, pré-existentes ao nascimento, pré-existentes ao berço. E aqui, uma vez na vida material, iremos receber os reflexos dos nossos pais e dos mestres. Então, ele amplia a importância da educação da criança também para a escola, os mestres que ela terá na escola. E os pais e os mestres irão imprimir na nova chapa cerebral, isso aqui eu achei interessante, né? Então, ele faz uma comparação, ao longo do texto, com a chapa fotográfica, né? Então, a chapa fotográfica, quando recebe as primeiras impressões de luz, ela forma fotografia. E aquela foto já fica impressa nela para sempre. É mais ou menos essa analogia. Então, as atitudes, os reflexos daquilo que os nossos pais e mestres fazem, nos imprimem, né, a chapa espiritual aqui, o cérebro. Isso nos influenciará durante toda a existência. E aí eu traduzi em outras palavras, segundo o meu modo de pensar, né, que ganhando um novo cérebro, estruturado pelo material genético que atraímos pela associação e sintonia com a família consanguínea. Então, nosso corpo, a gente já estudou, ele é um fruto nosso da associação que tivemos com as famílias encarnadas, consanguíneas e com o material genético que eles trazem, que vão nos dar determinados corpos com determinadas habilidades ou mais aptos a determinadas tarefas. E os nossos pais e mestres, então, eles imprimem imagens ou favorecem pela educação uma atualização do software. Então, eu brinquei aqui, talvez se existisse software, Emmanuel pudesse ter usado essa metáfora, né? Então, além da câmera fotográfica, ou seja, a gente ganha um cérebro novo, é como se tivesse um computador novo, e a gente vai agora poder instalar novos softwares, né? Para melhor processamento e compreensão das experiências que se sucederão. Então, a gente vem preparado para as experiências que vamos ter. Então, todas as experiências que nós pretendemos viver na Terra, elas já estão organizadas mesmo antes da gente nascer, quando a gente estruturou o nosso corpo. E com o nascimento, a gente formata a memória, né? Que é uma palavra de hoje em dia, né? O computador às vezes está funcionando bem, não roda mais o software, o que a gente faz? Formata, apaga tudo e ele recomeçando, ele funciona melhor. E isso é o esquecimento do passado que a gente tem no momento que reencarna, onde aquelas memórias, às vezes muito pesadas dos nossos erros e débitos, poderiam influenciar negativamente a aquisição das conquistas que a gente pretende, né? Então, graças a esse esquecimento, a gente pode recomeçar. E esse capítulo 13, na verdade, ele é muito interligado aos dois anteriores, que é o 11, que se chamava o berço, e o 12, que se chama família. Então, para eu dar continuidade ao texto de Emmanuel, eu vou fazer agora nesse slide um resumo do capítulo 11 e no próximo um resumo do capítulo 12.
Então, o berço do corpo físico e seus aspectos genéticos. Então, foi isso que Emmanuel trabalhou nesse capítulo 11. Então, ele trabalha o conceito de corpo como se fosse um berço, né? E esse berço, ele tem aspectos genéticos ligados aos propósitos da vida em que a gente pretende viver. Os reflexos dos nossos clichês mentais influenciam os gametas e o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal, selando-nos a destinação para as tarefas futuras. Então, desde os clichês mentais, das estruturas de pensamento dos nossos pais, até nós formando um corpo dentro do útero, vamos imprimir nesse corpo determinadas características que vai favorecer a execução das tarefas programadas. E ele ainda diz nesse capítulo que a herança psíquica, que ele diz que a genética humana conhece a herança morfológica, ou seja, da forma do corpo, mas a herança psíquica é desconhecida e ela vem apresentada aqui pela ciência espírita. É o conjunto e a nosso relacionamento com aqueles que não são afins, seja pelos laços de débitos ou créditos, então coisas que eles nos devem ou coisas que devemos a eles, né? E frutos do que fizemos, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e ser. Então, dentro do contexto do capítulo 13, lembrar isso, pessoal, se eu tenho um filho, ele leva toda essa carga, e quando eu vejo os meus pais, eu recebi deles toda essa carga, com todos esses propósitos. Nosso berço, diz Emmanuel, é o reflexo de nossas necessidades. Nascemos, pessoal, no melhor lugar possível para o nosso propósito evolutivo, para o nosso momento evolutivo, e estamos vivenciando a oportunidade das experiências que precisamos, dentro da justiça e da bondade de Deus. Então, segundo os problemas de regeneração ou de mordomia de que carecemos, na recomposição de nosso destino perante o futuro. Veja que frase bonita, como que se o destino já existisse, nós só vamos recompô-lo, refazendo as nossas escolhas e as nossas atividades. Então, né, resumindo aqui, a frase de Emmanuel, todo berço de agora retrata o ontem que passou. E no capítulo anterior, que foi a família, ele diz que a família consanguínea é o centro essencial de nossos reflexos mentais, agradáveis ou desagradáveis do pretérito. Então, na família está o foco onde gravita a nossa mente e onde ela está ligada pelos reflexos do que fizemos. Constituída pela lei de associação, onde as criaturas se associam pela sintonia, na família consanguínea encontramos os laços que entretecemos. Eu achei essa palavra bonita. Entretecemos seria entrelaçamos juntos. Nós entrelaçamos no fio da nossa linha mental com os fios de outras linhas mentais de outros indivíduos e criamos um tecido que é a nossa família. Por isso que estamos lá. Lá é o foco das nossas atenções e reflexos mentais. Com base em nossos propósitos, ou seja, o que a gente quer e nos débitos, aquilo que a gente precisa, nos situamos no plano genético daqueles com quem nos sintonizamos para refazer, pelo trabalho, sacrifício, paciência e humildade, a memória de nosso destino. Então, Emmanuel sempre coloca o futuro à frente, nunca o passado. É interessante. Ele não diz refazermos nossos erros do passado, mas refazemos o nosso destino, que já está pronto e que, segundo Deus, é de felicidade plena. Voltando agora ao capítulo 13, né, Emmanuel nos diz, indiscutivelmente a instrução espera-lhe, ou seja, espera nos nossos filhos, o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada pelos preconceitos da forma gramatical. Então, é interessante que nesta existência as chances estão a nosso favor. As chances estão a favor dos nossos filhos, porque estamos numa nova fase.
começamos a vida com novos aprendizados. Aprendizados esses que ocorreram no plano, na vida anterior, onde eu posso ter sofrido e aprendido, ou mesmo no plano espiritual, onde após a minha última desencarnação eu aprendi, revi. Então agora, quando eu recebo as informações, às vezes as mesmas, eu convivo com as mesmas pessoas e situações, eu estou numa nova fase. Olha que bonito isso, né? E agora eu consigo enriquecer o caminho nesse ou naquele mistério. Mistério é trabalho, ocupação, ofício, necessidade. Só que para esse finalidade, a palavra falada é pouco, mas ele destaca que a palavra escrita, desculpa, é pouco, mas ele destaca que a palavra falada ou o exemplo direto, eles têm poderes de repercussão, né? Muito mais vivos. Então, o princípio da repercussão, diz Emmanuel, comanda a atividade em todos os passos da vida. Isso foi o capítulo 9 aqui do Pensamento e Vida. Então, a repercussão é aquilo que eu recebo em função daquilo que eu dei à vida. Aquilo volta para mim. E, ao mesmo tempo, é aquilo que eu imprimo no outro como uma ação da minha atitude mental. E isso é poderoso, por isso que ele chama de poderes da repercussão. E ele disse lá no capítulo 9, que se chama sugestão, que isto comanda a atividade em todos os passos da vida. Então nós devemos nos preocupar muito com o que nós repercutimos em nossos filhos. É que a voz, agora ele explica, né? Por que a voz e a ação? A voz e a ação prática jazem impregnadas de magnetismo indutivo. Olha que coisa, um magnetismo que induz, né? E que desprende da reflexão, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que eles personifica as manifestações. Então, do capítulo anterior, no slide anterior, na frase anterior, ele falou dos poderes da repercussão, e agora ele fala do magnetismo indutivo, que são coisas que os pais e mestres têm à mão para imprimir na chapa fetal, como ele diz, né, nesse novo cérebro material que está ali pronto para aprender, graças à lei do esquecimento, rever as coisas com a outra ótica, né, e melhorar essa criança. E também ainda na sugestão mental, no capítulo 9, ele diz que por intermédio de sugestões espontâneas, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo os efeitos nas individualidades alheias. Como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Então, a pergunta que a gente pode se fazer é: o que estamos plantando em nossos filhos? O que esperamos colher das palavras e atitudes que neles imprimimos pelo magnetismo indutivo e repercussão? Isso é que vem nos explicar Emmanuel, que no processo educativo, onde os pais se propõem a instruir os filhos e fazê-los que eles refaçam suas atitudes morais e tenham evolução espiritual concreta, essas ferramentas ou instrumentos de trabalho são muito importantes, que são a repercussão e o magnetismo indutivo, né? E veja que no capítulo 9 ele já havia nos dito já que essa sugestão que nós fazemos nas pessoas, nos filhos, né, é como se nós plantássemos coisas na individualidade deles. E aí, de acordo com o que eu plantei, virá a colheita. E é por isso que nós temos que sempre nos perguntar o que estamos plantando, semeando em nossos filhos. E também nesse capítulo 9, que eu achei que tem uma relação muito direta aqui com o nosso estudo de hoje, ele tinha dito que a escola é um lar de iniciação para as almas, que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. E na época a gente exemplificou que reflexo condicionado é um conceito trouxe por Ivan Pavlov, né, que tem aqui a fotinha dele,
que ele conseguiu condicionar o cachorro a ter uma reação de fome ou de digestão, né, que começava a salivar, ouvindo um sininho. Então, o cachorro vê comida, saliva. Ouve o sino, aquilo para ele não tem importância. Agora, ele ouve o sino, ao mesmo tempo que ele vê a comida, ele cria uma associação. Agora, ele só ouve o sino, ele já imagina que vai comer e ele já começa a salivar. E a escola é isso. A escola e o lar, eles são a oportunidade de, pela repetição, criarmos novos reflexos e novas formas de ver o mundo, de pensar o mundo e aprender. E a gente ganha esse cérebro novo dentro do material genético da nossa família espiritual, família material, desculpa, né? Para que a gente ganhe toda essa oportunidade de aprendizado. Voltando aqui ao capítulo 13, as crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. Então, é como se fosse um computador zerinho, né? A afeição de câmera fotográfica devidamente habilitada para recolher impressões. Então, ele está fazendo essa comparação com a câmera fotográfica, então é como se o cérebro, toda a aparelhagem neurocerebral, ela é nova, estruturada e está habilitada a recolher essas impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capaz de colher as imagens corretas sobre os recursos sensíveis. Achei muito interessante isso. Então, ele coloca que a objetiva é aquilo que vai abastecer o cérebro de imagens, certo? Ela é um conjunto de lentes apropriadas que colhe imagens corretas sobre recursos sensíveis. Então, a gente não vê tudo, a gente não percebe tudo, a gente percebe aquilo que temos sensibilidade para tal. Recursos sensíveis são aqueles que estão captados pelos 4 sentidos, pelos 5 sentidos, desculpa, visão, audição, olfato, né? Então, só quando a gente consegue prestar atenção e entender aquilo é que a lente da nossa alma capta aquilo e deposita nas nossas imagens, né, neurocerebrais. E isso é representado na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, né, sensível e suscetível aos estímulos sensoriais, como eu havia dito. E isso tudo, então, a gente recolhe, né? E na mente infantil, ela é representada por um espelho renovado, porque logo no capítulo 1 de Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida. Então, ele traz essa metáfora, essa analogia várias vezes, né? Então, a mente é o espelho da própria vida da pessoa. E agora ela está renovada, porque ele acaba de assumir um novo corpo. E aí se conjugam visão, observação, atenção e meditação por lentes da alma. Então, ele não está falando propriamente do olho, né, do cérebro, da atenção ou do raciocínio, mas sim de lentes da alma, como a nossa alma capta aquelas imagens que vai enriquecendo o nosso patrimônio cultural e espiritual. E aí, neste processo, a criança absorve os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Então, tudo, ele está falando de uma forma muito sofisticada, profunda, que aquilo que a gente fala na linguagem popular, que a criança imita o adulto e ela aprende vendo o adulto. Então, tudo que a criança vê os pais, os mestres, as pessoas com que ela hierarquiza como importantes fazem, ela vai fazer também. E isso nos torna corresponsáveis por essas escolhas, porque isso acaba se tornando na criança elementos básicos de conduta. Então, ela se conduzirá, às vezes, a vida toda a partir daqueles aprendizados que ela assumiu conosco, né? E que este cérebro novo que ela ganhou foi acumulando em convivência com os pais e os mestres. E ainda no capítulo da sugestão, ele fala que com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e na tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos o mundo da nossa realidade psíquica, determinado pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais do passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior.
Então, nós estamos aqui na Terra para educar a nossa vontade. Isso é muito importante considerar. É lógico que nós estamos também para adquirir conhecimentos intelectuais. Mas no Livro dos Espíritos tem um momento lá que o Espírito, numa resposta, diz assim: o que se aprende numa encarnação inteira, por vezes se aprende em apenas 1 hora no plano espiritual. Então, não é, apesar da grande importância do conhecimento intelectual, ele não é o mais importante. O que o corpo, a vivência na matéria nos dá de único é a possibilidade de nos educar à vontade, para que nós tenhamos a decisão correta de seguir a lei natural, que é sermos bons, justos, amorosos, respeitar o próximo, não é? E é isso que a criança recebe dos pais e dos mestres, né? Como fala aqui, nos próprios livros, na imprensa, criando uma nova realidade psíquica para ela. E voltando aqui ao capítulo 13, os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou dos que lhes asseguram a escola. Veja que importante. Assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então, a mercê é estar à disposição, como se fosse uma ordem automática e sem fundamento que a pessoa obedece. Então, a criança é como se ela obedecesse sem condições de repensar ou de refrear essa questão de obedecer aqueles que estão à sua volta. Quem? Aqueles que lhe entretecem que lhes tecem o berço, ou seja, os pais que lhe deram não só o corpo, a genética, como deram também as primeiras noções de vida, de educação, né? E os mestres da escola são igualmente importantes, né? E ele considera aqui nesta comparação a criança como uma argila frágil e moldável e que vai se adaptar passivamente às ideias do oleiro, né? Então aqui nessa questão do 10º berço entra em jogo o que já vimos da herança genética e psíquica que herdamos dos nossos pais, os clichês mentais que nossos pais imprimem no material genético que eles nos fornecem para o nosso corpo. Isso tudo nos sela a destinação para as tarefas que iremos enfrentar na vida. Tudo isso ocorre, pessoal, na criança para que o melhor se faça com ela, para que ela possa tirar o melhor proveito dessa experiência na Terra, para a educação de sua vontade, do seu livre-arbítrio, e assim por diante. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, achei interessante isso, sedimentação é o processo de formação ou acumulação de sedimento e camadas. Então, a gente estuda na geologia que tem aquelas camadas sedimentares. Então, a cada faixa de experiência, período de vida na Terra, no plano espiritual, nós vamos sedimentando em nosso conhecimento, em nosso espírito, camadas de atitudes que nos configuram ser quem somos, né? Então, os espíritos, eles vieram com essa carga do passado, de quem eles são. E essas experiências vieram de onde? De estágios anteriores na gleba fisiológica, ou seja, em outras reencarnações. São companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio. Então, eles vão para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina. Como somos ainda espíritos em início da evolução, e a Terra é um planeta de provas e expiações, se a gente lembrar da classificação de Allan Kardec, nós estamos ainda no grau 3, que são os espíritos imperfeitos, não estamos no grau 2, que são os espíritos bons. Então, nós estamos aqui, pessoal, para reajustarmos as leis divinas. Então, nós aprendemos algumas coisas, vamos retomar isso, retomar as nossas experiências, e nós devemos encarar, então, nossos filhos, e quem é filho, encarar seus pais, como companheiros de evolução, que às vezes invertem os papéis, hoje eu sou pai, amanhã eu posso ser filho, e que nesse processo vamos nos reajustando às leis divinas, né? E tanto nós quanto nossos filhos necessitamos
de provas e ensinamentos que no que tange ao trabalho de regeneração que desejamos para nós próprios. Então, regeneração é a recuperação moral ou espiritual. É, em síntese, o que nós buscamos quando organizamos nossas famílias. E aí ele põe um parênteses, né? Ele tinha feito isso também quando falou da família, do berço, excetuando aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face de missão particular de que se revestem na renovação do ambiente comum, ou seja, tirando aqueles espíritos muito evoluídos que já vêm prontos, e eles resistem a esses clichês, influências, magnetismo indutivo que damos sobre eles, e eles começam, e eles florescem ou fazem, transcendem tudo isso, desculpa, em direção a novas conquistas, porque eles são missionários que já estão num outro patamar evolutivo, estão tirando esses espíritos. Todos os filhos, todas as crianças que nascem no nosso lar, nos lares das pessoas, sofrem os reflexos dos pais, assimilando as impressões entranhadamente perduráveis. Olha que coisa! Então, sofrer os reflexos. Sofrer é ter os sintomas, padecer. Os reflexos, movimento consecutivo, uma excitação anterior, ação reflexa, que se realiza indiretamente. Então, sofrer os reflexos, veja que a criança ela está compelida àquilo. Né? Ela sofre, ela padece uma excitação, uma causa anterior que veio dos pais, não dela, e assimila impressões que se faz, que a criança vai fazendo. Ela acaba assimilando aquilo e convertendo em substância própria. Impressões, coisas que marcam sob pressão. Então fica marcado, caracterizando o novo espírito. Entranhadamente perduráveis, é que está intensamente enraizado, firmado. E esse processo que a criança recebeu, essas impressões todas que ela recebeu dos pais e dos mestres, vão acompanhá-las da meninice até a morte do corpo denso, né? Então, com isso, a gente começa a criar uma dimensão das responsabilidades e das grandes oportunidades de fazer o bem que ganhamos quando temos um filho, ou que herdamos de nossos pais que nos puseram no mundo, que tiveram essa gentileza e essa caridade, né, de deixar a gente nascer. E aí a gente volta àquela mesma questão. O que estamos plantando em nossos filhos? O que esperamos colher das palavras e atitudes que neles imprimimos pelo magnetismo indutivo e pela repercussão? Ficam reflexões importantes, né? Para a nossa vida, para as nossas escolhas. E ainda na associação, diz Emmanuel que também na vida comum a alma está em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Uma frase bonita, né? Então, os nossos filhos vieram a ter conosco porque estão em ressonância conosco. E se vocês quiserem, hoje não dará tempo, quando eu fiz esse estudo do capítulo 8, eu coloquei esse vídeo que está aí. Vocês podem colocá-lo depois, se vocês quiserem. Vamos colocar isso no YouTube, né, essa aula, esse estudo, desculpa. E aí vocês, nessa experiência, ele mostra o diapasão. Então, quando a gente tem um diapasão que é similar ao outro, quando você toca ele começa a vibrar, o outro, ele recebe aquela vibração e ele vibra junto. Então, o filho, o pai, toda a família consanguínea foi entretecida na linha de nosso pensamento e é um tecido que, quando um vibra, todos vibram juntos. E isso torna-nos corresponsáveis, e isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar à medida das atitudes e das coisas que fazemos, né? E continua aqui no capítulo 13, Emmanuel nos diz: tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, e se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico,
facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos temer. Então, o que seria tratar os filhos como enfeites do coração? Seria aquelas pessoas, entendo eu, que talvez não entenderam ainda o que é o amor. E, na realidade, só buscam dar coisas e não dar educação ao filho, né? E essas posturas de dar demais, em vez de ensinar as crianças a batalhar a vida, ao respeito ao próximo, a importância de ser trabalhador, de estudar, né? Tratá-los como enfeite do coração, estou imaginando que é isso que Emmanuel quis dizer. Isso induzirá as crianças a muitos enganos, né? Induzir é ser causa ou motivo de provocar, e funesto é que provoca a morte. Então, esses funestos enganos são coisas bastante complicadas, né? Sérias. E eles se tornando ineficientes para a luta, porque seriam espíritos sem um preparo espiritual adequado, assim que eles se tornarem adultos, ou seja, o veículo orgânico estiver desenvolvido, eles se ajustam ao reflexo dominante do meio, que são as inteligências aclimatadas na sombra e na rebeldia, que ainda dominam, infelizmente, no planeta Terra. E aí aquele filho, ao invés de se associar ao bem e à família, no sentido de crescimento espiritual, eles acabam se associando à maioria das pessoas que ainda tem muitos interesses materiais e pouco interesse de educação moral, que a gente falou que era uma coisa importante, né? E aí eles gravitam para a influência do pretérito, ou seja, eles vão repetir os erros já cometidos, ao invés de avançarmos para frente, né? E aí a gente colocou aqui duas figuras que talvez falem alguma coisa sobre o que Emmanuel quis dizer, né? Que educação, que postura educacional nós temos com os nossos filhos? A gente sabe que na escola tem alunos que brigam com os professores, são mal criados, e os pais vão lá e tomam partido dos filhos contra o professor, enquanto deveriam buscar educar a criança e fazer o que é certo, o que é correto, e não simplesmente buscá-las agradar a todo custo, né? Ou seja, enfeites do coração. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadarmos as imagens da experiência diária. Então elas arrecadam, veja, como se ela pegasse tudo que ela vê que a gente faz e guarda. Elas arrecadam. Competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem. Então, isso é um dever, né, para a gente transmitir a essa criança essas noções de justiça, trabalho, fraternidade, ordem, habituando-as desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Não é só falar, fazer, né? Sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa. Então, ele tinha dito, arrecadar as imagens, urna preciosa, ou seja, urna é um lugar onde a gente guarda as coisas. Então, ele vai guardar aquilo, incorporando-nos os reflexos, ou seja, os reflexos daquilo que fazemos se incorporam a elas, né? E ela será um troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos a viver, igualmente a viver, na função de herdeiros de nossas próprias obras. E aí, no futuro, pessoal, o que essa criança for, vai ser a nossa, o que ele chamou aqui de troféu, ou a nossa imagem. Então, o que essa criança recebeu de nós? Ela vai mostrar ao mundo. E aquilo será um motivo de alegria ou de tristeza para nós, a depender daquilo que fizemos por ela. É lógico que a gente não pode esquecer também que todos somos espíritos individuais e completos. E que apesar de, durante a infância, a gente receber todos esses clichês e essas influências dos nossos pais, nós sempre somos livres.
Então, ao final, a criança também é responsável e o adulto que ela se formar, ela será de responsabilidade dela. Mas os pais terão uma coparticipação que poderá ser-lhes agradável ou não. E aí, né, essa era a frase final aqui de Emmanuel, né, onde ele encerra esse capítulo 13, né, dizendo então que os filhos eles vão acumulando em si próprios todas as experiências que nós retratamos para eles e que isso será um material muito importante para quando eles atingirem a fase adulta, para que eles possam resistir às influências do passado e as influências atuais que a gente recebe da sociedade e eles possam galgar degraus evolutivos, que é o que todos queremos na Terra. E eu achei interessante finalizar também com o capítulo 12 da família, uma frase de Emmanuel que foi: algemas, que as famílias são algemas, nas quais recolhemos de volta os clichês que plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer com nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, né? E eu tinha colocado esse exemplo aqui, esse esquema de André Luiz, que são os corpos espirituais, né? Então, no nosso corpo mental, logo ali ligado ao espírito, temos os reflexos do que fomos, e ali nós temos que abastecer de novas imagens, de novas vivências, que vão nos saturar para o bem, fazendo com que o nosso perispírito, o nosso duplo etérico e o nosso corpo físico, numa próxima reencarnação, sejam mais perfeitos, mais equilibrados e tenham mais felicidade e harmonia, né? E eu achei interessante, para exemplificar tudo isso, trazer uma parte do livro Os Mensageiros. Então, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, 1944, nós já trouxemos esse livro aqui em outros capítulos, e no capítulo 36 chama-se Mãe e Filhos. E eu trouxe aqui desse capítulo 36 um diálogo entre a mãe e o filho, que eu achei muito interessante para exemplificar, do meu ponto de vista, o que nos trouxe Emmanuel. Então, o filho adolescente estava brigando com a mãe porque ele não se conformava, que eles eram pobres. Tinham pouco alimento, não tinham vantagens materiais, mas eles viviam uma vida digna. E ele permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. Então ele não comungava o ambiente espiritual da família, apesar de viver na mesma casa. Ele vivia no círculo de sombras. E quando em quando ele sorria irônico, insensível à significação do momento, porque eles estavam fazendo o evangelho no lar. E ele levava aquilo com muita ironia. Valendo-se da pausa mais longa da mãe, ele perguntou à genitora menos respeitosamente, ou seja, num tom de afronta: mamãe, quem entende a senhora por pobreza? E aí a mãe, que chamava-se Dona Isaura, ela respondeu: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir. Então ela disse que, no ponto de vista dela, ser pobre era uma grande oportunidade de elevação. Veja que visão espiritual ela tinha, né, essa mãe. Mas ela não desmereceu quem tinha dinheiro, porque ela falou: olha, eu estou convencida de que quem tem fortunas tem grande tarefa a cumprir. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Olha que coisa interessante. E aí ela continua dando explicações. E o menino responde: infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos de jardim da infância pensam de modo contrário. Então ele afrontou a mãe e dizendo que ser pobre não era bom coisa nenhuma, né? Era mensagem subliminar aí, que era muito ruim, qualquer criança sabe disso. E a mãe? Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu uma atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade, ou seja, ela já assumiu uma postura séria e tentou passar para ele a noção de que ela era responsável, que aquilo era importante, e ela disse: não estamos aqui no jardim da infância, meu filho, estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas,
mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Então ela elogiou o filho, disse que ele era uma flor que chegava, que ele era belo, mas que ele precisava ter frutos na vida. Então ela chamou a ele a responsabilidade daquele momento. E ele rebateu: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Porque ele queria que a mãe alugasse onde eles viviam ali, e lá funcionava o centro espírita, para ter o dinheiro. E a mãe não queria alugar, porque ela queria que continuasse a existir o centro espírita. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia e sem irritação. Então ela implicou na palavra dela muita firmeza, mas sem cair em sentimentos ruins para com o filho, irritação, raiva, não é? Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. E para finalizar, né, ele disse: e se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, agora é uma parte que a gente só sabe porque André Luiz está contando. Até então a gente podia ter visto, né? Mas agora ele contou o que ocorreu no plano espiritual. Então, no momento que Dona Isabel falava com ele, ele emitia uma luz tórax. E esta luz fez com que o espírito rebelde dele se confundisse e se calasse. Então, isso é magnetismo indutivo, que nós vimos aqui na lição hoje do Emmanuel, né? E eu achei um exemplo muito bonito, mostrando que mesmo como pais, às vezes nos falta recursos materiais para os filhos, não é isso que eles estão procurando de nós. Eles estão procurando de nós a firmeza, para que a gente dê a eles uma educação moral e que eles revejam o seu modo de pensar, né? Como essa mãe, a Dona Isabel, fez com o filho. E para finalizar, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem também de Emmanuel, desse livro que se chama Família, né? É um livro de 1981, editado pela FEB, e a psicografia também é de Francisco Cândido Xavier. Antes do berço. Antes do berço, quase sempre, conhece a alma humana, plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Então ele comenta aqui que antes da gente nascer, como nós estamos no plano espiritual, e senhores do conhecimento do que fizemos, do que somos, a gente está preocupado e conhecedor dos débitos que a gente fez antes de remergulhar, ou seja, voltar novamente a mergulhar na carne. Muitas vezes, com auxílio dos benfeitores que endossam as novas experiências, contempla o quadro de provações e que testemunhará humildade e renúncia. Então, a pessoa ali, né, o espírito, ele, ajudados pelos benfeitores no plano espiritual, antes de renascer, ele começa a ver todas as dificuldades, as provas, né? E que ele terá que passar com humildade e renúncia. Muitos candidatos ao recomeço da aprendizagem na Terra, em semelhantes visões do limiar, tremem e choram. Então, que algumas vezes chega nessa condição onde o espírito está próximo a nascer e percebe as dificuldades ou teme que ele não consiga se reorganizar, perdoar, adquirir humildade, abandonar o orgulho, ele se debate em clamoroso receio, acovardado à última hora. Então, o afeto dos pais lhe confere doce refúgio. Olha que bonito. Então, o fato dele receber dos pais aquelas vibrações de alegria quando estão planejando ter um filho e que estão de braços abertos, dispostos a recebê-lo e dar a ele o melhor possível, aquilo é um refúgio. É algo que para aquele espírito é muito significativo em termos de estímulo para que ele entre nessa nova reencarnação. No clima nutriente do lar, ou seja, que nos nutre, né, interessante, aquietam as próprias ânsias.
refazem-se à luz do entendimento e da prece para o combate consigo mesmo na estrada redentora. Então, eles vão ter a força, a nutrição, o entendimento, né, para que ele possa se refazer nessa escala evolutiva, né? E aqui eu destaco o afeto dos pais como algo que vai nutrir os filhos, né? Ele falou aqui, e como nos disse Emmanuel, vai imprimir na chapa do feto, né, na chapa mental, no novo cérebro, essas imagens que vão ser melhores para ele. Entretanto, se os pais e mães nessa hora surgem moralmente inabilitados entre a indiferença e a discórdia, desajustes e enfermidades, poderão sobrevir na grande passagem. Então, se os pais, nesse momento, eles estão moralmente inabilitados, ou seja, eles não estão equilibrados, seja pela indiferença, pelas brigas, pelas discórdias, pelas más escolhas, poderá ocorrer na criança, né, desajustes, enfermidades, né, ele fala o aborto, o desequilíbrio parecerão aflitivos, sobrecarregando o nasciturno, ou seja, aquele que está para nascer, de pesados gravames, de agravamentos e dificuldades, que em muitas ocasiões só a morte inesperada conseguirá reprimir. Então, aí pode se advir, inclusive, a morte antes da hora daquela criança, daquele feto, pelo desequilíbrio somado do espírito que vai nascer e dos pais que estão recebendo aquela criança. No entanto, quando mesmo o espírito está desequilibrado, está em dificuldade no plano espiritual, os pais estão equilibrados e eles fazem com amor aqueles elementos nutritivos de equilíbrio e ordem, fazem com que o filho consiga nascer e vir ao mundo, né? Pais amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis, na luz da reencarnação, por aquele que volta em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, obtendo ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. Veja que mensagem bonita, né, de Emmanuel, dizendo que o berço, né, quando recebe a criança com atitude de oração, veja a importância da prece, atraindo os bons espíritos para nosso convívio, o carinho, né, da gente buscar fazer aquilo por amor às crianças, né, a caridade, a paz, né, isso tudo, né, é muito importante para o espírito que vai nascer. E aí ele diz que nós somos responsáveis nessa encarnação por aquele que volta. E ele volta sozinho, ele volta em nome de nos concede, Deus nos concede essa oportunidade de trabalharmos momentaneamente na evolução daquela criança, de às vezes revermos coisas que fizemos de errado para com ela, ou de ir melhorando ela nos revermos em quanto à lei divina para com espíritos que às vezes a gente teve condutas ruins no passado. Então é a nossa chance de nos reerguermos também como espíritos, né? E eles nos rogam abrigo, né, as crianças, para burilar-se, ou seja, para se melhorarem, para servir, né? E isso nos oferta ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de evolução. Então, na lei divina, auxiliando e ajudando a evoluir, eu mesmo evoluo. E é dessa forma que eu mesmo sairei das minhas condições de limitação espiritual, né? Então é muito bonito que todos saem ganhando, tanto o espírito que eu ajudo, quanto a mim mesmo. Então era isso, pessoal, que nós tínhamos no estudo de hoje, um estudo muito bonito, né, sobre as crianças, sobre os filhos, e eu espero que vocês tenham gostado.